Oi, oi, galera, tudo jóia? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast No Prumo. E hoje estamos aqui muito felizes de trazer mais uma convidada, nossa colega, amiga de profissão. A gente está praticamente toda semana juntos. Apresenta ela aí, Drico. Rapaz, como é que eu vou apresentar? É amiga, sou amigo do marido, conheço a família, é parceira de viagem. Seja bem-vinda no Prumo, Aline Kegusu. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, pra gente bater um papo bem maravilhoso. E vamos lá. Que coisa boa, Aline. Aline, você não é de Salvador. Não, sou mineira. Fui captada em Porto Seguro. Mentira! Oi, Conta aí conheci essa história, Léo. tá vendo que nem eu sabia disso. Conheci Léo com 19 anos de idade, aí começamos a namorar. Isso a gente estava no início do curso, né? Ele no início do curso de medicina e eu no início do curso de arquitetura. E todo esse período namoramos e aí quando formamos, um tinha que abdicar e essa fui eu. Que você formou lá. Formei lá e aí vim trabalhar aqui. E tive uma sorte grande porque eu comecei a trabalhar lá na época, né? Já fazem muitos anos, que era o boom da Encol no Brasil, né, que era uma das construtoras mais fortes no mercado, inclusive ditou regras importantíssimas na construção civil, como a Laje Cabacinha, né, que foi eles que lançaram isso, que se tornou popular. E eu fui convidada para trabalhar no escritório de arquitetura, que era o maior escritório de arquitetura na época do Brasil, que sediava em Belo Horizonte, que era a Dávila Arquitetura, um escritório extremamente criativo. Era um escritório que tinha mais de 100 arquitetos e tinha, inclusive, escritórios satélites, onde um deles era em Salvador. E eles precisavam de treinar um profissional que viesse com a bagagem da história da arquitetura que a Encol praticava, e para trazer para Salvador. E aí foi nessa que eu... Menino, você vê quando tem que acontecer. Eu tava com uma pergunta no meio que você me parou em Porto Seguro. Aqui, porque... Vocês dançavam lambada, você e Léo? Claro. Ah, o auge do Kaoma! Claro! Eu quero... Nós nos conhecemos exatamente em frente àquela boatezinha que eu esqueci o nome, que tinha ali na Passarela do Álcool. Beto Barbosa Foi ali chora. que a gente se conheceu. Gente, E passamos 5 dias, apenas 5 dias. Ele veio embora, e aí eu tenho um episódio interessante, porque ele veio porque carnaval, né? Tava na véspera do carnaval, e ele com todos os abadás comprados, com os amigos todos, e veio. E eu fiquei em Porto Seguro. Só que quando chegou aqui, o meu santo é forte, ele teve ficou simplesmente, passou mal, comeu alguma coisa que não fez bem, e o carnaval dele foi na cama. Literalmente. Eu não sei se o santo é forte, Ele faz isso. ou o remédio, ou o chá que ele bebeu. O pauzinho. O pauzinho de pirilim-pim-pim. Exato. E talvez tenha sido por isso que Juntou. perdurou, né? Porque vai que ele vai para esse carnaval e que desanda. O destino muda. Mas a Encol traçou seu destino, tá vendo aí? Traçou meu Sabe que o destino. prédio que eu moro hoje, ele foi o último construído pela Encol aqui? Foi, né? Acabou que a Encol depois teve um problema grande, né? Que eles entraram em falência e aí deixou muita gente na mão. Mas, assim, o tempo que eu trabalhei era uma empresa que foi uma escola. Uma escola... Era um fenômeno, Encol. Eu vou te falar que, assim, toda a minha trajetória, eu me lembro diariamente do que eu vivenciei dentro desse escritório de arquitetura, que era a Dávila. Porque era um escritório que ele tinha um formato de arquitetura que era para se trabalhar em grande escala e num ritmo muito rápido, né? Então, toda a época que foi quando surgiu o AutoCAD, eu fui uma das pioneiras lá em Belo Horizonte que comecei a trabalhar com AutoCAD. Na minha faculdade, na época, era todo mundo à mão, né? Desenhava tudo à mão. E aí a Dávila já veio assim, quando eu entrei, tem que dominar o AutoCAD. E aí fomos para cima. Mas ela sempre foi muito inovadora, muito fora do tempo mesmo. Não, e isso, assim, essa coisa... Olha, gente, empresas nascem, morrem da vida e quebram. Às vezes, eles têm Eu me lembro que um grande amigo, ele trabalhava na Odebrecht, saiu, foi trabalhar numa empresa fora, no exterior.
ele falou, manual igual o Odebrecht tinha para construir, aqui fora eu não encontrei ainda. É verdade. Isso aí, eu tô fazendo um projeto muito bacana com o Odebrecht, agora o R, né? E realmente, assim, me relembrou muito essa história que eu vivenciei da Dávila, que é você ter realmente os protocolos, né? Porque eu acho que a arquitetura hoje está muito amadora. Né? A arquitetura acaba acontecendo muitos problemas pelo amadorismo que muitas vezes as pessoas encaram a arquitetura, né? Porque a arquitetura é uma profissão muito séria. E quando você tem seus protocolos, você diminui muito essa margem de erros. E o que exatamente aconteceu com essa minha história de aprendizado dentro da Dávila e da Encol, eu trouxe isso para a minha vida, porque quando você segue protocolos, sua margem de erro é muito menor, né? Mas e como fica a relação protocolo, que é, assim, leia-se, regras de conduta dentro de uma empresa versus criatividade? A criatividade, ela, para mim, é o início de tudo, né? Eu ainda faço tudo à mão. Eu aprendi a projetar à mão. Então, todos os meus estudos, se você me mandar desenhar em qualquer escala aqui, eu desenho. Se pegar um escalímetro, você vai ver que está exatamente na medida que eu gostaria que fosse, porque fui a vida toda isso, né? Mas até esse momento, eu acho que a criatividade ali, ela está totalmente livre, né? Você com a mão, nada mais ágil do que sua mão, né? Sim. Para mim, eu acho assim, tem gente que diz o contrário, mas a minha filha já pensa diferente, mas eu fui criada dentro da arquitetura dessa forma. Mas a partir daí que você tem um rumo, aí os protocolos começam a acontecer, que aí é que eu acho que a sua equipe tem que estar alinhada com esses protocolos juntamente com você, para que a coisa aconteça todas as etapas da forma mais correta possível, né? Muito bacana isso daí. Muito bacana. Você veio para cá, você foi sócia de Mário Figueiredo. De Mário. Foi logo depois da Dávila? Foi, porque na realidade quando a Encol faliu, aí tinha 3 arquitetos lá dentro da Dávila, que era eu, Marília Portela e Mário Figueiredo. E tinha Milene, que Milene era a nossa coordenadora, né? Mas aí juntou nós 3, Marília, Mário e eu, para dividirmos um espaço. Na realidade, a ideia inicial era que a gente dividisse o espaço, porque nenhum dos 3 queria mais trabalhar para ninguém. A gente queria realmente alavancar a nossa carreira. E alugamos um escritório em Brotas, um prédiozinho super interessante, que até hoje me remete muita saudade. Toda vez que eu vou ali naquele restaurante de carne, eu me relembro que é bem ali na esquina. Aquele restaurante de carne, que fica ali... Pulperia. La Pulperia. Então, assim, esse predinho é colado naquele acesso da pulperia. E aí, a gente montamos o escritório, nós 3. Marília, na realidade, ficou pouco com a gente, porque na época ela era arquiteta também do Clube Espanhol, né? Na época que o hospital tinha um arquiteto dentro. E aí Marília acabou optando em continuar no Espanhol, porque a gente precisava dela o tempo todo. O escritório começou a crescer e a gente não tinha mais margem para ela ser sócia só meio turno. Mas aí acabou ela saindo e... eu e Mário ficamos e nossa história foi maravilhosa, porque foram 18 anos de escritório, de sociedade, foi uma história de muito aprendizado dos dois lados. Eu acho que a gente trouxe muito um para o outro e ficamos aí 18 anos, construímos muitas coisas juntas. Que maravilha, que maravilha. E mesmo trabalhando na Encol, você sempre gostou mais da área de interiores? Na realidade, quando eu trabalhei na Encol, eu trabalhava com arquitetura pura. Era arquitetura, compatibilização de projetos grandes, eram inúmeros prédios. Mas anterior a eu trabalhar na Encol, eu tive uma sociedade em Belo Horizonte com 2 grandes amigas e foi onde me despertou o lado para interiores, porque uma das minhas sócias, ela era filha de uma das maiores decoradoras de Belo Horizonte, e ela trouxe esse olhar que eu não tinha e que eu me apaixonei, que assim, até hoje eu levo muito essa linguagem do que a gente vivenciou esses anos
que foi pouco tempo, 2 anos, mas foram 2 anos intensos. Eu digo assim, que esse período que eu tive as minhas sócias em Belo Horizonte, foram extremamente marcantes, porque nós conseguimos fazer projetos muito interessantes. Inclusive, fizemos um prédio na Avenida Bandeirantes, em Belo Horizonte, que é uma das ruas mais importantes, né, num dos bairros mais nobres. E a gente teve essa oportunidade. Nosso escritório estava realmente bombando lá. E até hoje, essa minha sócia, Paula Almeida, que é uma querida, fala, nossa, não sei por que você foi embora, porque a gente já estaria pelo mundo. E, na realidade, era uma sintonia muito bacana que a gente tinha. Você sabe, eu tive, antes de estar com o Marlon, tive sócios também. E era gostoso trabalhar. Eu acho muito bom trabalhar porque você compartilha momentos assim. Nossa profissão também tem muito isso, né? De agregar. Sim. Né? Porque é uma troca de experiências, né? Para onde você viajou, o restaurante que você foi. Com certeza. Né? Tudo Isso que você vê é arquitetura o tempo inteiro. A gente respira arquitetura o tempo inteiro. Exatamente. E cada um tem um olhar para uma coisa a mais, né? Mário era um profissional muito completo. Mário sempre foi uma pessoa muito estudiosa e ele era muito detalhista. Inclusive, assim, passaram pelos escritórios vários profissionais que ele treinou muito bem. Qualquer estagiário que passou por Mário pode ter certeza que se transformou num bom profissional. Acho que Gabriel Magalhães. Gabriel foi. Falou Mariana já foi só comigo. Mariana Leão também trabalhou comigo. Mas Gabi ficou lá no escritório uns 2 anos. Eu acho que antes de vocês era Luiz Humberto Carvalho. É a segunda vez que a gente fala de Luiz. Luiz, vou querer você aqui também no programa para bater um papo com você. Era também a escola, assim, eu falava, olha, assim, o pessoal, você e Mário sempre foram elogiados e Luiz também, era muito elogiado. Parte técnica. Luiz importante. Eu vivenciei muito a época de Luiz, porque quando a gente começou o escritório, ele era um dos grandes nomes, né? Uma das grandes referências e uma pessoa extremamente criativa. Lá no escritório de vocês, hoje, esse detalhamento até o parafuso de Luiz, como é que está isso nessa linguagem de protocolos? Nós, assim, a gente busca detalhar o máximo possível, porque a gente sabe que a margem de erro diminui, é o nosso documento, né? Então, eu acho que um projeto bem detalhado é um documento que a gente tem e que nos protege. É isso que eu digo todo dia para os que entram no escritório. Não existe palavra que vai substituir uma planta. Então, a gente tenta ao máximo, né? Óbvio que erros acontecem, quem não errou dentro da arquitetura... Não cresceu. Eu falo que eu aprendo todo dia. Todo dia eu acordo e estou aprendendo uma coisa. Eu falei assim, meu Deus do céu, que dia que eu vou acordar e que não vai ter mais... Vou resolver uma coisa. Que não vai ter mais alguma surpresa que a gente não está aprendendo, né? Mas eu acho que a profissão da gente é isso mesmo. Isso é que torna ela tão encantadora, né? De você, cada dia, querer estar descobrindo mais. E como foi? Você chegou um dia, você e Mário separaram, você entrou no seu escritório. Como é que é essa coisa? Carreira solo? Na realidade, assim, a gente já estava passando por um período que o escritório estava andando em paralelo. Eram praticamente 2 escritórios. Então, assim, cada um tocava já um determinado número de projetos, atendia aquele cliente. Aí chegou um momento que a gente viu assim que a gente estava dividindo o espaço. Já não era mais uma sociedade como era inicialmente, onde a gente sentava para discutir todos os projetos, né? Quando a gente começou, o volume era menor, a gente sentava, discutia, vinha uma ideia e tinha aquela troca. E aí, a partir de alguns anos, isso não estava mais acontecendo. Foi esse momento que a gente tomou essa decisão de cada um seguir o seu caminho, né? Que massa. Não, e você depois montou seu escritório, entrou, como foi a vida sozinha, a carreira? A minha pergunta era mais esse seu início, pós-Mário, você abriu... Foi difícil, difícil. Foi difícil. O rompimento sempre é difícil porque você está acostumado com a pessoa te apoiando, né? Eu me lembro que, assim, logo que eu separei de Mário, foi um ano que eu falei, esse ano eu não vou fazer nada de mostra, porque vou dedicar a esse novo aprendizado de ser só, né? E aí, Conceição Queiroz, minha querida amiga, me convidou para fazer uma suíte na Casa Cor, que foi em 2011, que isso, inclusive, foi um marco na minha profissão. E aí, eu falei, esse convite não dá para negar, então vamos ter que encarar. E assim, teve um belo dia que eu sentei e chorei no meio da Casa Cor, porque
Mário tocava muito mais esse lado. Mário, ele sempre assumia muito mais obra e enfrentava isso. E assim, quando você tem um problema e você tem um sócio, tudo fica mais fácil, né? E teve um dia que eu falei, meu Deus do céu, descobrindo coisa na hora de ficar pronto, coisas de casa-cor. Coisas de casa-cor. Que não foram executadas e você se desespera, mas depois foi tudo super certo. Foi um projeto que literalmente marcou minha profissão. Até hoje eu tenho clientes que me procuram por conta da Casa Cor de 2011. Olha, Eu tive um boom de projetos como eu nunca tive, assim, toda a minha vida, nesse ano. é uma experiência, o pessoal não sabe. Quando você fala em casa cor, é uma espécie de gincana, só que você é adulto e com trabalho em paralelo. Não é gincana você indo para casa almoçar na casa dos pais. É puxado. É muito puxado. Eu me lembro que a primeira que eu fiz, eu era estagiário de Davi Bastos e eu fiquei à frente, que foi na Leste. A gente fez o restaurante Sorro, lá na Ferroviária, na Suburbana, acho que em 2002. E eu fiquei à frente da Casa Cor, foi lá onde eu conheci Marlon, que ele chegou no meio para o final para fazer a produção. Entrava no lugar, acho que de som de Núbia que tinha saído, e Marlon ia fazer essa parte de produção. Ficamos amigos. Era eu, Marlon e Joana Requião. Gente, tinha dias que eu chegava, eu bugava, parava. Aí eu me lembro de uma vez que Davi, que era super carinhoso, Davi chegava, Adriano, bora, foco, e eu, tá errado ali, Davi, tá errado ali. Ele, para, esquece isso, e bola pra frente, bora. E você, é muito Loucura. puxado, é enlouquecedor. Bastidores é coisa de louco. Enlouquecedor. É coisa de louco. louco. Você ali realmente é uma maratona e administrar seus clientes ao mesmo tempo, né? Porque ninguém quer saber que você está fazendo casa cor, não, ninguém sabe? quer saber. Todo tem que andar junto, né? Aliás, foi-se o tempo que era uma desculpa honrosa. Às vezes o cliente olhava e fazia assim, não, meu arquiteto está na Casa Cor. Hoje em dia ele fala, porra, meu projeto. E cumprir a Não, agenda te de culpa, eventos né? da mostra. Porque ficou uma loucura essa agenda de eventos da mostra. Exatamente. Você passa o dia inteiro trabalhando e pior que você tem que comparecer, né? Porque faz parte do sucesso Tá no combo. E vocês, mulheres, ainda, Ô, lindo. esse lado, faça aí eu não vou fazer o mansplaining, não. Não, Vai vocês ver, têm que capinga. fazer todo o processo de... Tem que estar sala. toda arrumada, toda né? Todo organizada. mundo lá te olhando. De uma certa forma, você está sendo ali uma estrela, né? Avaliado em todos eles. Avaliado. Você tem que estar combinada, inclusive, com o seu com o seu ambiente, ambiente. porque se você destoar, já está fugindo. Você não vai botar tons neutros e vai de estampa de flor? Já pensou? Amar. Você vê, gente, tudo é pensado, tudo, nos mínimos detalhes. Olha só, é bom ser homem. Olha, Cabas, entendeu lá do que é privilégio masculino? É isso aí, Total. Cabeto. É verdade. Calça jeans, camisa Mas eu preta. não queria, não. Eu gosto da firula. Eu adoro. Eu gosto. Pensar em todos os detalhes, todos É os bom. lookinhos, tem que estar todo ali certinho. Aí, E o escritório vai todo mundo na paleta também, não, né? No dia da inauguração, Vai. sim. Sua irmã vai Te também, combina para. também. Claro, ela Todo primeiro mundo na paleta. Todo mundo já sabe. viu? Eu não sou a única. Essa semana eu cheguei no escritório, tava todo mundo assim, neutro, com os meus tons. Eu falei, nossa, esse escritório tá tão lindo, gente. Vamos criar Tem que elogiar, né? Pra poder. Tá tão bacana. Por que a gente não cria uniforme pra todo mundo? Você sabia que tem Só vi escritório em São olhares. Paulo que tem manual Eu sei. das cores, das roupas dos colaboradores? E eu acho isso bem Eu interessante. não vou mentir, não, que eu gosto, porque ele tá compondo. A gente vende isso, né? Exatamente. A Malu. Não, mas olha, você falando isso daí... Tô doida, você sabe. Ontem saiu uma matéria assim, escandalosa no jornal, que tem essa linha tênue. O negócio, obviamente, a matéria é absurda, né? A notícia era que um cara estava contratando uma mulher para uma lanchonete, uma coisa pequena. Aí falou assim, seu salário é X, mas se você usar leg e blusa decotada, seu salário aumenta R$400. Não, peraí. Ave Calma. Maria. Você acredita pelo num amor negócio de desse, Deus, velho? Pelo amor de Cabas chegou a fazer porra aqui. É um absurdo. Não, Essas coisas. Mas as mulheres se submetem a essa coisa de paleta. O homem não entra muito nessa coisa da paleta, ou entra. Eu acho que o homem devia entrar mais ainda, tão fácil para, coloca um vocês só nude, querem coloca vestir um branco e preto, um preto? branco, olha que Eu coisa só quero sair de chique. preto de noite e já virou uma farda, né? É verdade. Olha, é melhor preto do que bermuda cargo e camisa de time, viu? Ah, Não, pelo amor de Deus, Não, aí não, não. não. Aí não entra nem no chega- escritório. É um inferno, aí passa a mulher toda bonita, aí na hora que vê toda arrumada, e tá aquele cara esculhambado. De Bahia.
de sandália. Puta que Melhor ser pariu. do Vitória. E qualquer homem. Aliás, como é que você com o time? Você não é Cruzeiro nem Atlético, não? Claro que eu sou cruzeirense, raiz. Olha, eu tô sofrendo um pouquinho agora nessa fase aí, mas a gente vai se recuperar já já. E como é com o Léo? O Léo é Vitória doente. É o né? Vitória, mas eu também já sou bem vitorinha também, viu? Já entrou no coração. Ai, porque também ali não tem jeito. Vive, eu tenho que Vive entrar, junto. porque ali a pessoa é o terceiro filho dele. É. Rapaz, você sabe que eu tenho uma história com o Léo interessante. Em 2022, eu coloquei um stent. E eu já contei isso, e eu tava... E quando você tem uma situação dessa, você tá fazendo o exame, eu tinha feito uma angiotomografia, e ligaram da clínica, Image. do Image. Falaram, olha, você tem que vir aqui e tal, não sei o quê. E chame, já avise seu médico, é um negócio todo protocolar. Você não recebe, não é você vai pegar seu exame, já é um outro processo. Ou seja, quando a notícia é ruim, tem notícia ruim chega logo. Ave Maria. Aí eu entrei pela porta, eu peguei o exame, a primeira pessoa que eu encontrei foi Léo. Ai, que Aí eu maravilha. olhei pra cara de Léo e ficava assim, o que é que eu digo pra Léo? Eu tô quase aqui, eu estou entre a vida e a morte, o que é que eu digo pra Léo? E Léo todo alegre, o papel. mas eu não Ele entreguei. vai te dizer. Eu não entreguei, não. Foi bom que eu vi um amigo ali, abracei ele, carinhoso pra caramba, mas eu saí dali, eu falei, porra, eu quero tanto encontrar Léo pra depois encontrar ali. Sai dali direto pro hospital. Pra contar. direto pro hospital. Meu Deus do céu. Depois eu contei pra ele, falei, mas rapaz, é cada coisa que a gente passa. Foi bom esse abraço, né? Com Foi bom. certeza, Na foi hora, muito bom. Mesmo ele sendo rubro-negro, mas foi muito bom. Aline, você migrar de arquitetura de prédio para interiores, você acha que tem como é que você enxergou isso daí? Você falou, não, é coisa do trabalho, gosto, passei a gostar mais. Não, pra mim não foi fácil, porque na realidade, assim, eu era arquiteta. Pra Tem- mim, olha só. Quando eu me formei, era arquiteta. Olha só, Bela, preste Mas a atenção. faculdade faz isso um pouco com a gente. A própria faculdade, ela discrimina a arquitetura de Discrimina. interiores, porque eu também achava um absurdo. Nossa. Eu Você viu diminuía como a Aline muito falou? a arquitetura de Você interiores. viu como a Aline falou? Eu sou arquiteta. Eu sou arquiteta. Mas é- Então, mas pra mim isso, foi, gente, na mas isso época, da pra mim faculdade. foi eu me lembro que eu cheguei aqui eu já tinha tido essa experiência com interiores, né, por conta dessa minha sociedade lá, mas a minha ideia era chegar aqui e desbravar a arquitetura. Aí eu me lembro que minha cunhada virou e falou, nossa, mas ela tinha acabado de fazer o apartamento dela, né, toda empolgada. Essa área de interiores é muito boa. Eu olhava assim, falei, meu Deus, não é para mim. E depois você realmente muda. E eu acho que quando você vem do macro, né, quando você tem um aprendizado mais completo, é muito mais fácil. Apesar de que são coisas completamente diferentes, né? Tem arquitetos que vão ser muito bons arquitetos de prédios a vida toda e que nunca vão saber fazer um quartinho. Mas eu acho que essa bagagem de você ver um projeto macro, né? Como prédios que eu participei, shoppings, muita coisa grande, te faz olhar minuciosamente para muita coisa. E aí o interiores começou a acontecer. E, na realidade, essa história começou com os amigos do meu marido, né? Porque as minhas referências aqui eram zero. Eu não tinha família, eu não tinha colegas, não tinha nem de escola, nem de faculdade, nem nada. Então, eu cheguei aqui e as referências eram praticamente nenhuma. E aí fiz meu apartamento, né? O meu primeiro apartamento, que foi 2 quartos, e a gente chamava os amigos para fazer farra. E isso todo mundo gostava e começaram a me contratar. Isso foi um pontapé. E tive também um grande pontapé, que foi uma concorrência que a gente participou logo que a gente abriu o escritório, que nesse momento eu já estava com o Mário. Fomos convidadas pelo Grupo Fator para entrar numa concorrência de fazer uns decorados. E, na época, a concorrência era pesada. Só nomes extremamente fortes aqui, né? E a gente apresentou uma proposta muito, eu acho que com um olhar mais, talvez, jovial, né, para essa concorrência, e a gente venceu. E foi fantástico isso, porque foram 4 decorados em sequência, com públicos diferentes, que eram de 2 quartos, 3 quartos, 4 suítes, quarto sala. Então, a gente pegou o público completo. E aí foi um boom de projetos que aconteceu. Aí foi um volume
muito rápido. Esses apartamentos foram ali no loteamento Aquários, ficaram muito bonitos, ficaram bem, o resultado foi muito bom. E aí começou, o Interiores mesmo começou disso aí. Pergunta, você quando, eu já gostei dessa coisa do que você falou de arquiteta e voltar para interiores, mas você acha que a arquitetura, quando você falou do seu primeiro 2 quartos, você tem a sua bagagem de arquitetura e vem e faz um interiores para você. E era uma coisa pré-rede social. Você acha que você era mais livre antes da rede social? Eu acho. Porque, na realidade, o que foi a base dos meus projetos que eu acho que acabei sendo bem sucedida? Eu trazia arquitetura propriamente para dentro do Interiores. Então, não era uma escolha de mobiliária, não era uma escolha de luminárias, de tecidos. De tecido eu criava painéis, eu criava arquitetura dentro do apartamento. E isso se diferenciava da maioria dos projetos que acontecia na época. Então, assim, sempre você tinha um forro pensado de uma forma diferente, painéis. Então, assim, você criava, trazia um pouco mesmo da concepção arquitetônica, para depois vir a decoração. Então, a base do projeto já era muito interessante. Eu me lembro que eu falava assim, uma das etapas que eu mais gosto do projeto é quando ela não tem nada dentro, só a arquitetura pronta, a iluminação e a arquitetura, ela está linda. E eu acho que essa arquitetura veio para os meus projetos de interiores. Até hoje eu busco isso. Eu fico tentando que cada projeto tenha uma história que seja única para aquele cliente. E eu acho que eu trago isso dentro da arquitetura de interiores, não na decoração propriamente dita. Entendi. Porque você não acha, Bela, você não acha que a gente está ficando cada vez mais amarrado? Por exemplo, quando surgiu o painel ripado, todo mundo queria painel ripado. E o cara fala, não, eu tô com uma ideia maravilhosa, eu quero meu piso em concreto, painel ripado na parede. Você fala... E isso ia estrangulando a gente, como nós todos. Mas hoje o cliente chega com foto do que quero isso, e assim, isso não dá para o seu projeto às vezes, né? E aí você tem que ter aquele trabalho, que não é o seu trabalho de apresentar sua ideia, sua concepção. É um trabalho de você convencer que tirar não pode ser aquilo. A ideia dele não é boa. Você tem que mudar a ideia dele primeiro para que ele receba a ideia que você está trazendo, né? E a ideia dele hoje já vem associada à IA, que já vem, então, bem resoluta. Vários clientes hoje já me mandam. Assim, não, e cliente, é muito engraçado esse cliente que ele é um grande administrador aí de hospitais, é um profissional muito bem respeitado. E eu estou fazendo uma casa para ele em Alphaville e a paixão da casa dele é a adega dele, né? Que é um ambiente realmente que está ficando maravilhoso. E eu mando a proposta e ele, na dúvida do piso, daqui a pouco ele me manda, mas olha aí. Eu falei, poxa, ele mudou meu 3D assim. Então ele já veio com a proposta do IA, com opções de piso, opções de revestimento. Quer dizer, já chegou, né, gente? Essa história do IA aí já tá dentro. Eu falei aqui semana passada. Vai, IA, trabalhe. Eu tô doida que ela trabalha. Vai, eu também tô. Resolva o querendo problema dizer para ela tudo que está aqui na minha cabeça. Tantas ideias para ela colocar em ação. Pois é que não. É uma grande ferramenta. A gente não pode ignorar, né? Não, vamos usar Vem todos. Potencializar o que a gente já faz. Mas assim, certeza. Realmente, está na mão de cliente é bem perigoso. Agora, a gente teve entrevista com o Chico Mazzoni, uma coisa... Chico não, Giuseppe Mazzoni. E ele falou um negócio interessante. Ele falou, às vezes, o cara chega com IA em palco e é uma coisa que é inexequível. Ele falou, eu falei, olha, não chega. Eu entendi que você está querendo aqui com IA, é bacana que você trouxe, mas é inexequível isso não existe. Não tem como funcionar. Não existe sequer esse tipo de tela. Então, isso talvez seja... É aí que a gente entra nessa curadoria do que é o técnico, do que é o viável, né, para o delírio, apenas o delírio de uma rede que somou um bocado de coisas, de informações que tinham na rede e transformou em algo. E o cliente está lá satisfeito que, olha, eu estou levando alguma coisa de interessante, mas, na verdade, é inexequível a coisa. Eu acho que a criatividade, né, eu acho que isso é insubstituível. Mas, assim, uma coisa que eu observo, eu tenho 2 filhos universitários, um, inclusive, está fazendo arquitetura e o outro engenharia. E, assim, como a IA já está dentro da vida deles, eu acho que essa nova geração que vai se formar agora já,
ela já vai vir com outra história. Porque, assim, meus filhos não é um IA. Ele já, assim, assina 3, 4 plataformas, que eu acho que o nome é esse, de IAs diferentes. Porque elas estão se aprofundando para cada setor. Isso eu acho que cada vez vai se detalhando mais para cada foco que você quer dar. Então, assim, é um mundo que realmente vai chegar aí de uma forma desbravadora. É desafio, rápido, né? É É um desafiador. desafio. Para a gente que trabalha com... A gente acostuma a trabalhar com muita criatividade, né? Então, eu sei que eu vou sofrer um pouco com isso. Porque esse operacional... A minha equipe já faz algumas coisas dentro do escritório, mas substituir o pensamento, né, que eu acho que a maioria dos alunos não pode se perder nisso, né, na fonte, que a fonte é você, né? Eu acredito nisso. Assim, o projeto, né, ele é uma bagagem. Né? A gente viaja, tira uma foto de uma cabeceira, né? A gente olha ali o detalhamento, a gente entra embaixo de bancada para ver como é. E é isso que eu estou dizendo, não é... Uma coisa é uma imagem mostrada, outra coisa é como você se resolve em relação a isso. Rapaz, você falou, a gente entra embaixo de bancada. Eu tenho uma de Marlon. Não, tô mentindo aqui? Não, eu tenho uma de Marlon, que eu vou E trazer. olha, o piso Fica passando a mão assim. embaixo da mesa assim, deixa eu ver como é que... Aí você pega um chiclete. Você sabe uma coisa que Marlon me trouxe uma vez? Eu passei uma época com uma treina de 1 metro na bolsa para poder medir pequenas coisas assim, deixa eu ver. Tem mais de 15 anos, eu deixo isso guardado. Marlon, você tá lascado, que eu vou deixar isso guardado pelo resto da vida. Marlon trouxe um espelho, que tinha no hotel que ele tava, todo em recorte de jornal, o molde. Recorte de revista. Ele pegou alguma revista lá, ele fez... Ficou riscando, ele... Tá aqui o espelho. É só... Eu falei, puta que pariu. Você trouxe isso? Ele... Claro! O espelho era lindo. Mas é isso, né? Essa história de você viajar é fundamental. É isso, é sua bagagem, né? Porque Única. você aprende tanto, muito mais do que, né, do que qualquer coisa. Quando você viaja, parece que você volta com a cabeça fervilhante. Você sabe que eu tenho uma cliente que estou fazendo o apartamento dela agora, uma profissional assim, extremamente competente, que ela já é doutora em vários lugares, em Londres, agora está no Japão. E ela me disse, você sabe por que eu te contratei? Eu falei, não, porque você é uma mulher viajada. Eu te acompanho e eu sei que você é uma mulher muito viajada. E para mim, isso é uma coisa fundamental para uma pessoa que faria meu projeto. Olha para você ver que interessante, né? Vem coisas assim que você nunca imagina que o seu seguidor percebe isso e para ele aquilo ali é um item importante. Você tá vendo, né? como a gente é observado o tempo inteiro? Já contei essa história aqui. Uma cliente minha me contratou porque me viu no lobby da Casa Cor, o jeito que eu estava conversando com minhas amigas. Sendo simpática, conversando. Eu falei, gente, mas a gente está sendo observado o tempo inteiro. Imaginei. Se viaja, como se veste. Não tem jeito, não, amigo. É isso. Zero paz, né? Não, Agora vem cá. paz em casa, trancada. Essa é uma percepção que eu tenho de arquitetura. Eu me lembro que eu tensionava a ir para uma área mais acadêmica quando eu estava na faculdade. Eu pensava muito em seguir para essa área. E eu me lembro que eu estudando, eu estava sem grana na época, eu estudava Bahia, Brasília, Eixo Monumental, aquela coisa toda. Eu me lembro quando eu fui com a faculdade, a gente foi de ônibus até Brasília. Aí quando eu cheguei lá, você vê o Eixo Monumental, você vê a esplanada dos ministérios. É enriquecedor demais. Aí vem minha pergunta. A arquitetura é importante demais você ver a obra construída. Então, é uma profissão elitista, você tem que viajar, tem que ter uma bagagem, tem que ver. Hoje, assim, talvez, óbvio que eu acho que a sensação que você tem visitando, ninguém te tira, né? Nenhuma imagem em Instagram, em sites, vai tirar essa emoção, né? Porque a arquitetura emociona a gente, né? Tem horas que eu não consigo, eu fico parada, né? Ali, né? Sem acreditar. Mas, assim, para as pessoas que não têm a oportunidade que a gente tem, eu acho que hoje essas ferramentas ajudam muito, né? Porque a pessoa pode viajar o mundo todo
Agora ela precisa de ter essa curiosidade, né? Que isso também está faltando muito é um nos bichinho, alunos, né? É um bichinho. Eu digo assim, gente, é tesão que dá E eu pra te trabalhar. falo que a pessoa tem que A pessoa ter sem isso para ser tesão de arquiteto. trabalhar Não vai. tem que ser curioso. Ela tem que estar ligada o tempo inteiro. Eu fico assim, tem horas que eu paro de pesquisar, que eu sempre fui uma pessoa de pesquisa. Eu voltava das minhas viagens, meu marido queria me matar, porque a mala, metade era livro. Cada livro de arquitetura pesado. Porque era ele que estava carregando, possivelmente. Eu conheço o Léo, hein? Olhe. Mas se você entrar no meu escritório, você vai ver assim, como a minha história foi essa. Eu tenho uma estante de, sei lá, 10 metros, que ela é entupida de livros que eu trouxe a vida toda. Então, assim, para mim aquilo ali, ir numa livraria era um dos passeios que eu mais gostava de estar descobrindo em cada lugar que eu visitava, para poder justamente trazer esses livros. Hoje eu acho que essas ferramentas, para as pessoas que não têm a oportunidade de viajar, tem muito aprendizado que pode ser feito, né, através disso. Mas nada vai substituir realmente a emoção de você conhecer, de sentir aquele espaço, né? Pra gente que é profissional, sentiu a escala do lugar. Escala, exatamente. Isso faz diferença. É a luminosidade, É isso que eu né? tô É a falando. paisagem que É está em isso. volta, né? Tudo isso. É isso daí. Isso é muito importante. Eu também advogo por... Eu, quando caiu a ficha disso daí, dessa percepção ao vivo da coisa, do prédio, é uma outra... Qual foi o prédio, assim, que você falou que você fica... que te deixou boquiaberta, o primeiro prédio? Olha, para mim, o que mais me emocionou até hoje foi a Sagrada Família. A Sagrada Família, para mim, foi... Quando eu entrei ali, ela já me impressionava por fora. E quando eu entrei, eu falei, meu Deus, como que pôde ter pensado isso naquela... Como pôde ter desenhado? Até hoje eu fico assim, como alguém desenhou a Sagrada Família, né? Sem ter um computador, sem ter nada. Ela realmente, assim, foi uma das obras que realmente mais me marcou. Eu acho, às vezes, que Gaudí foi numa praia. Ele ficou fazendo aquele remontinho, assim, sabe, não com tenho areia. dúvida. E aí ele entrou, né? Eu acho que ele virou um bichinho E e ficava olhando ali, abrindo por ficava fora. olhando. Fez uma maquete, foi... É impressionante. Realmente, aquela obra realmente qualquer arquiteto não tem como não parar e pensar isso. Né? Agora, você sabe que, para mim, uma coisa que me marcou muito de obra aconteceu que foi muito por sorte. Não foi tanto pelo prédio. Eu estava indo para a Espanha também, para Barcelona também. Eu tinha chegado e eu tinha pegado o metrô do aeroporto. Aí cheguei, soltei. Aí estava procurando a rua do hotel com mala na mão. Ainda na hora que eu olho para trás, a casa batlou. Aí, puta que pariu. Ali eu me emocionei. Que era aquele primeiro, você sai de aeroporto, tá cansado. E inesperado, né? Inesperado. Isso Aí você também fala é muito assim, legal. aí virou até meme. Aí eu vou lá, eu toco na fachada assim, fico tocando na fachada. E tem, assim, conhecendo um estudante ou arquiteto, o cara passando a mão nos prédios e tal. Fazer o dia inteiro, tire a mão daí. Eu deixe minha mão. E você, Bela, qual foi seu prédio? Você não tem mais impressão digital, o problema é meu. E qual foi seu prédio? Realiza tudo. Né, amigo? E seu prédio, qual foi? Eu acho que Você viu assim? eu acho que por emoção de história mesmo. Não, sua Torre pessoal. Eiffel. Não, Torre Eiffel, assim, é porque... Ela é monumental. Ela é monumental. Nossa, meu Deus. E era para ser transitória. Exatamente. Agora, logo também, assim, Você antes estuda a até história. de viajar para fora, né? Eu, assim, me emocionei também com Niemeyer, né? Niemeyer Sim. também, para mim, aquela igrejinha lá de Brasília, Ai, né? Não, Ali ela é isso, aquela, olha, é maravilhosa. Você sabe que foi nessa mesma viagem que eu fiz para Brasília, eu fui para Ouro Preto, fui em BH. E recentemente eu estava em BH e eu vi aquele prédio dele na praça. Puta ali também, que... ali a minha aquele faculdade prédio era ali na esquina. É, Então, assim, eu ia para a faculdade a pé, né? Eu morava ali na Savassi, e eu ia a pé para a faculdade. E eu passava todos os dias na frente. Então, eu passava na Praça da Liberdade, porque minha faculdade era ali, e não me canso. Os ali. carros estacionavam embaixo ali do prédio, que eu vi que não tem o térreo aberto, só tinha embaixo. E aí, e não sei se você se lembra da história, né? Que isso, na minha época de faculdade, foi quando foi construído, porque a Praça da Liberdade, vocês sabem que são todos prédios históricos. Sim. E tinha um terreno na esquina que foi feito um concurso
para poder construir um outro, porque eles são todos secretarias, né? Sim, Secretarias de Educação, né? E tem o Palácio do Governo. E aí ganharam, um arquiteto ganhou, e esse prédio foi, assim, um meme, nos termos de hoje. Sim. Na época, na realidade, foi muito criticado. O prédio que foi construído num desses terrenos, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar. Eu estive lá agora, eu voltei de lá agora, eu vi alguns prédios de arquitetura contemporânea, mais atual, com cor, sabe? Tentando amarrar. Eu vi alguns prédios que também tem, eu não sei se é mais recente, porque tem alguns museus. A secretaria saíram de lá, da Praça da Liberdade, e agora tem um museu de minério, que não, todos quando eu cheguei lá estavam fechados, então não entrei nos museus. Pois é, esse que foi construído, ele foi até, meu Deus, me fugiu o nome, que ele foi apelidado lá. Porque ele foi todo construído com estrutura metálica. Isso. E ele não estava no contexto. Ele não estava no contexto. Não estava no contexto. Assim, claro que o arquiteto teve a sabedoria de trabalhar porte, né, as alturas, toda a parte de... Mas, realmente, ele fugiu. Era muita cor, era muito material, ele mexeu com a cabeça do mineiro. O mineiro é conservador? Mineiro é conservador. Mineiro é muito conservador. Eu morei em Belo Horizonte dos 13 anos aos 24 e eu posso te dizer que eu tenho 2 amigas que me convidaram para a casa delas, pouquíssimas. Eles são totalmente diferentes do baiano. É isso, eu imagino o choque. Completamente diferente. Não te convidam para ir para a casa dele de jeito nenhum. Principalmente depois de você ir dançar lambada com o Léo em Porto Seguro. Aí acabou. Aí eu acho que você foi exilada de Belo Horizonte. Eles tiraram você de lá. Fala, meu Deus! Mas eu tenho memórias maravilhosas, muita saudade. Foi uma experiência muito, muito bacana. A minha faculdade é uma faculdade extremamente criativa, né? Ela era muito focada na criatividade. Eu tenho uma saudade enorme. Muito, muito legal. E, inclusive, ano passado, a Casa Cor aconteceu lá. E eu me emocionei. Ai, que legal. E você me emocionei, eu fui. E quando eu entrei, você vê ali aqueles corredores que você frequentou a vida toda, o jardim. Nossa, ficou fantástica. A mostra estava muito linda, porque realmente os meus colegas são muito bons. E foi, assim, emocionante. Você tá ali naquele momento e veio a história toda, né? Poxa, quantas vezes aqui batendo papo, fazendo projeto com grupos e ali foi transformado, né? Para cada ambiente, foi muito legal. Eu também acho que toda vez que eu visito prédios assim, que foram e hoje, eu acho, por exemplo, a Casa Cor, eu acho uma ideia fantástica, de você ocupar um espaço, trabalhar o interior dele, sabe? E eu acho que ela tem se renovado. A Casa Cor é uma A única ideia... coisa que eu ainda penso é que deveria ter um cunho social, né? Hoje tem, sabia? Eu acho assim que os ambientes, né, os prédios que a gente acaba fazendo, e a gente vê isso no dia a dia, né? Tanta coisa que vai para o lixo. Né? Isso é que eu fico pensando, meu Deus, qualquer país do mundo estaria talvez fazendo uma outra história. Né? Talvez assim, ter até, se a gente tivesse um país mais que pensasse mais e que tivesse parcerias, onde de repente te entrega uma casca e você projeta ali já pensando em algum cunho mais social, porque o que a gente consegue viabilizar, que a gente é fera nisso, né? A gente tem uma lábia para poder conseguir tudo e que isso pudesse ficar pelo menos uma parte, né, para a sociedade. Isso eu acho que seria tem um vetor. Eu vejo nesse sentido, a própria Casa Cor São Paulo, participei em 2017 com o Marlon, 2017, 2018, e ele tinha já um programa de lixo zero. A daqui de Salvador, idem, tem essa coisa do lixo zero. Na Casa Cor tem um grupo que é o pessoal, Magali, a ideia espetacular, chamou o pessoal da Escola de Design de Interiores, e eles fazem os alunos, coordenados pela professora Bruna Dória, que esteve aqui no programa já, e eles fazem um espaço. E
porra, gente nova, estudante, estando lá com a gente, um negócio fantástico. E você vê, e eles entram, e ela faz parceria com a faculdade. Tem, assim, tem tensionamentos, tem uma inclinação para esse lado. E acho isso também, estou de acordo com você. Eu acho que nós, profissionais, devíamos também colaborar nisso. É porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas quanto mais isso pudesse, né, ser transformado, seria muito bacana. A Casa do Sagrado, a Escola do Divino Mestre, que foi a mostra de André Velame, é aquela escola, a ideia era jogar para o poder público. Já estava, eu conversei com o GG Magalhães, conversei com uma galera teve interesse de se fazer uma coisa. Com certeza, isso ali, a André fez muita coisa, né? Eu acho que essa revitalização ali daquele centro histórico, isso aí já foi um pontapé. Sim. Que eu acho que nós todos, né, colaboramos com isso, e a ideia principal dela, que ela foi fantástica nisso aí, porque hoje ali é outra história, né? Críticas podem acontecer, mas se a gente parar para pensar, a Rua Chile hoje é um ponto de turismo, né? Sim. Ela é um crescimento forte e veio da arquitetura isso, né? Sim. E já tinha uma arquitetura pungente. Só precisa cuidado. Agora, esse é um ponto que eu vou trazer outras pessoas, eu quero trazer o pessoal do IFAM aqui também para bater um papo, porque não existe manutenção de um prédio daquele sem dinheiro. E o pessoal, às vezes, eu acho que falou, gente, é caro. É caro, nada a ver. É muito caro. Eu me lembro quando eu vim para cá, que teve a revitalização do Pelourinho. Foi bem na época que eu vim morar aqui. E minha tia, que era artista plástica, ela recebeu um desses ambientes para ela ter o ateliê dela lá, né? E o dia que foi entregue o Pelourinho, gente, aquilo ficou fantástico. Estava maravilhoso. Só que, assim, foi entregue e as pessoas não conseguiam manter, né? Porque, justamente, assim, talvez não tenha sido feita uma escolha correta, porque teria que ter tido um mix, né? Tinha que ter um cunho comercial junto com artístico, não poderia ter uma coisa única. Você tem que ter uma mistura para a coisa funcionar, para o dinheiro rodar. Né? Não pode ser um lugar que... isolado, né? Não pode ser uma coisa para turista, não pode. Não você funciona. tem que ter um lugar que o dinheiro aconteça para a coisa ser mantida, né? Então, essa visão que eu acho que a gente precisa de ter de quem elabora esse tipo de execução disso, né? Desse restauro, é pensar nisso, como que a gente vai fazer para que a coisa se mantenha. Não adianta querer a gestão da comunidade, né? Exatamente. Em torno do que foi construído. Precisa. Você tocou no assunto, passou en passant, mas eu estava atento, eu escutei. Vocês falaram aqui, e um tema aqui muito caro, a Bela, que está aqui do meu lado, que falou dos estagiários. Você falou... Olha aí. É uma luta, viu? É uma luta. Eu vou ficar calada, só ouvindo ali. É uma luta, porque assim, eu não sei o que está acontecendo. Você acha que está piorando a uma escala? Que Bela aponta. Eu, às vezes, sinto isso. Minha equipe é maravilhosa. Minha equipe, olha a galera lá. Mas eu sei, eu escuto essa reclamação. Muito. Eu acho que o pessoal, quando vem para o escritório, eu acho que hoje a gente tem 3 pilares, né, de faculdades aqui em Salvador hoje, que é a UFBA, que é a FACS e que é o Senai. E que cada uma foca em uma coisa, né, onde todas deviam estar abraçando a arquitetura como um todo, né? Então, assim, eu acho que o aluno está vindo muito verde, ele não pesquisa, ele não sabe desenhar. Como é que você pode, né, ter um arquiteto, ter um estagiário que está no 4º, 5º semestre, não sabe fazer um corte, não sabe fazer uma representação. Não enxerga o corte, nem os cortes prontos ele enxerga. E se você entregar para arquitetos formados uma planta para ele fazer um croquis na mão, ou que seja no computador, ele não tem proporção. Não consegue fazer um layout. A gente está falando do básico. Eu, assim, realmente, eu fico muito surpresa com o nível de estagiários. É óbvio que exceções acontecem, né? Tem pessoas... Eu tenho estagiários que foram no meu escritório que estão comigo até hoje, né? Que se tornaram grandes profissionais. Mas, com certeza, são exceções.
Não é porque a minoria, é realmente a minoria que se sobressai. Não que a pessoa, às vezes, não é o interesse dela, sabe? Ela, não sei. E a gente entrevistou também aqui Sérgio Kopinski, que já foi diretor da faculdade. Ele falou, rapaz, a arquitetura é amplo pra caramba. Às vezes o cara tá ali no escritório, não é dele escritório, é área acadêmica, é pesquisa, trabalhar para o Estado. E tem vezes que a Bela mesmo... Eu puxei essa sardinha porque não Bela... acho, não. Porque existe um compromisso com a entrega, independente de onde você esteja. Né? Na minha concepção, isso aí é mediocridade. Se você tá lá brincando de... não sei, não vou pesquisar. Gente, estamos numa era que é o lugar mais fácil de você encontrar tudo. Pelo amor de Deus. Teve um estagiário lá no escritório... Falei, sim, aqui. Pronto, a gente não faz bar iluminado assim. Falei, quero um corte disso, tal, detalhe, tal. Não sei fazer. Eu falei, pesquisou? Eu olhei no Google, não tinha. Aí eu falei, não tinha? Sentei do lado dela, eu abri o Google, eu abri o YouTube, eu abri o Instagram. O Instagram, que tem aula de tudo. Não achei, mas eu não achei nenhum que eu conseguisse ensinar ela. Aí eu abri o TikTok. Aí ela, eu não tenho TikTok. 20 anos, eu não tenho TikTok porque só faz dancinha. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Aí você está se limitando. Era pra você estar me mandando detalhamento no TikTok. Não eu, com 43 anos, estar te mandando. Claro. Eu tenho TikTok, mas eu não uso pra dançar. Eu uso como uma ferramenta de pesquisa. Então, assim, hoje não tem desculpa. Tem não. Estamos na era que tem mais lugar de se pesquisar. Eu tô pagando aqui de advogado do diabo porque eu acho que às vezes tem um cara que não tem às vezes é mal explicada a função do estagiário para ele, porque eu me lembro, eu estagiava com o Davi, estagiei muitos anos com o Davi, adorava estagiar lá. Aí um arquiteto uma vez, uma estagiária olhou para mim, minha amiga, diga-se de passagem, falou assim, não, eu estou aqui para aprender. Eu falei, não, negativo. Eu falei, nenhuma relação é de um lado só. Você aprende, você corre atrás. E esse lado conformista, eu acho que está em todas as áreas. É isso que eu acho, entendeu? Não tem em todas as áreas. Que me incomoda, entendeu? E eu, quando o estagiário chega lá no escritório, eu falei, eu sou um profissional. Estou no mercado há X anos, Marlon, idem. E como você vai ter vários, tem a Aline, tem a Isabela e tal. Você vai se tornar um profissional. Você está aqui para aprender até certo ponto e você traz. Você também municia a gente. Você que vai me municiar de tecnologia. Toda relação... É uma troca, né? É uma troca. É uma troca. Teve um arquiteto... Teve uma vez que a gente estava fazendo uma entrevista no escritório e que meu coordenador selecionou uma profissional e falou, não, essa daqui eu acho que vai ser... Tá com melhores características. Aí ela foi para a reunião. Quando ela foi para a reunião que a gente falou que ela tinha sido selecionada, ela virou e falou, não, eu não vou trabalhar aqui não, porque é muito longe da minha casa. Eu falei, onde é que você mora? Eu moro no Caminho das Árvores. Meu escritório fica na Garibaldi. Eu falei, poxa, se a pessoa está achando que ela não consegue deslocar do Caminho das Árvores para ir para Garibaldi, o que essa pessoa quer da vida, né? Isso, não vai pegar um projeto em Praia do Forte, ela quer trabalhar no prédio ao lado? Vai pegar um projeto em Praia do Forte, que a gente se despenca para essa linha verde. As pessoas hoje realmente têm horas que... É isso que eu digo, entendeu? Às vezes é uma mediocridade no ser, como agir. Porque, por exemplo, vamos fazer um apartamento de pessoas com, sei lá, 1,90 de altura. A bancada desse casal pode ser que eu bote 1,95 de altura. Eles não têm nem assim, fala assim, mas Bela, o padrão não é 90? Na minha casa é 90. Porque não tem nem a curiosidade de medir. Não. Bela, qual a altura? Pega a trina aí, mas eu não vou te falar, não. Eu também jogo. Eu tive uma estagiária ruim, que eu me lembro que eu botava ela, às vezes, eu falei, para tudo. Mas assim, tentava dar uma de ser o Miyagi. Eu falei, vai medir o escritório todo. Meça aí. Pega a trena, vai medir. Às vezes ficava chorando. Eu já vi estagiário. Tem gente, um profissional que hoje é competente, já chorou na minha frente porque eu reclamei do projeto. A gente passa por isso. A gente passa por situações assim. Isso é que faz com que o ser humano cresça, né? E hoje é profissional exemplar. E tem profissionais assim, hoje, bons profissionais, mas passaram por perrengues. Não, eu não aceito não mesmo. Mas eu hoje, muitas vezes eu chego no escritório com minha equipe completa, eu entro dentro da sala deles e, às vezes, erros que, assim, inadmissíveis. Com um arquiteto, com que eu faço todo mundo passar vergonha.
na frente. Porque eu não fico chamando individualmente, não. Porque eu acho que o crescimento do ser humano, ele tem que ter vergonha, ele tem que ver o que ele fez ali para ele repensar. E às vezes o erro dele é a dúvida do outro que vai errar no mês que vem. Exatamente. Eu falo, gente, isso aqui não estou tratando mais com um estagiário que acabou de entrar no escritório. Nós estamos falando de profissionais. Então, assim, somos colegas aqui. Né? Então, se não sabe, você tem milhões de formas de perguntar, mas não pode deixar fazer errado e mandar para o cliente errado. Exatamente. Então, é porque eu sou muito... Eu sou dura. Eu sou dura. Também. Eu também sou. Eu não alivio, não. Mas tem que ser, eu acho que faz parte da educação da pessoa que está ali, eu acho que da nossa formação. Mas eu tô falando do todo, tá? Não é só técnico, não. Não, Por claro. exemplo, a gente está fazendo agora um projeto em Recife. Estamos na fase de personalização do apartamento. Recebi as plantas para corrigir, eu corrigi o carimbo, gente. Tá certo isso? Não, né? Aí eu corrigi o carimbo, eu falei, cadê o número do apartamento? Aí ela botou o número do apartamento e aí tirou o número do prédio que estava lá. Eu falei, o número do prédio. Eu falei, gente, desculpa, eu, Isabela, não tenho condições de corrigir isso aqui, não. Pelo amor de Deus. Isso não estamos falando de arquitetura, a gente está falando de atenção. É um básico, né? É o mínimo. É uma insanidade. Agora, eu poderia ficar aqui um podcast só de problemas. Então vamos para as coisas boas, as coisas gostosas da vida. Vamos falar de nossos patrocinadores. 4 Estações, muito obrigado pelo esse apoio. Um beijo enorme para minhas amigas da Arquiluz. Vamos falar da Home Design Casual, cada vez mais linda. Pavimente, beijo, meu povo. Ornato e nossos vidros e espelhos maravilhosos. E Uranus 2, nosso patrocinador master, junto também com a Sunrise, de som que apoia toda a casa Nielsen. E também, olha, Aline, você já percebeu que passou rápido? São 54 minutos e já está chegando perto do final. E a gente faz uns bate-bolas. E hoje eu vou fazer uma enquete com você, que eu já fiz com arquitetos. Porra, não, a gente não fez com o Giuseppe Mazzoni, mas eu não ia saber de fazer de shows, viu, Bela? Não, deixa pra lá. Ia ser difícil, viu? Eu ia falar besteira. Eu vou começar a fazer... Sabe aquele debate um contra o outro? Sim. Vou começar. Miss Van der Rohe ou Frank Lloyd Wright? Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright ou Oscar Niemeyer? Eita, que dupla. Os dois foram tão importantes na minha formação. Pesquisei tanto. Mas eu vou ficar com Oscar Niemeyer. Niemeyer, Álvaro Alto. Nossa Senhora, pesquisei demais também Álvaro Alto. Na minha época de projeto de TCC. Mas eu vou ficar com Niemeyer. Esse bairrismo. Niemeyer ou Mário Botta? Nossa, aí eu vou ficar com Mário Botta. Tem uma maquetinha de Mário Botta dentro do meu escritório. Depois você manda foto, quero ver. Comprei em São Francisco. Botta ou Zara Hadid? Só quero chamar ela de Zara. Estou botando ela numa loja, condição de loja. Eu vou continuar com Botta, apesar de tirar o chapéu para ela. Fantástica. Botta ou Paulo Mendes da Rocha? Botta. Botta ou Álvaro Siza? Botta. Mário Botta ou Calatrava? Calatrava também é nome forte, viu? Vou ficar com Calatrava. Calatrava ou Frank Gehry? Calatrava. Calatrava ou Lina Bobardi? Poxa. Calatrava. Calatrava ou Le Corbusier? Calatrava. Agora eu vou te lascar. Calatrava ou Gaudí? Aí eu vou ficar foda. com o Gaudí. Aí não tem como. Gaudí ou Lelé? Não, Gaudí. Parabéns, Gaudí. Você é o vencedor da nossa rodada. Gaudí é... Ele é... Eu dizia que Gaudí era o Machado de Assis da arquitetura. Ele é moderno, mas ele não tem aquela coisa do modernismo. Ele é uma figura excêntrica. Ele, assim, é único. Eu acho que o leigo, né? Quando você pega o leigo... vamos fazer uma pesquisa com leigo, bota obras de todos... Ele é gostado, Gaudí. Ele é unânime, né? Eu acho que ele fez muita história. Eu vou ver se eu boto até nos stories uma frase de Nelson Rodrigues sobre isso, que é fantástico. Sobre isso, exatamente isso que você falou, é maravilhosa. Mas não vou lembrar agora aqui, que ele fala assim, o prédio bonito não é aquele que os intelectuais gostam, é o tal da...
É aquele que vira referência, né? É aquele que o leigo, não, é aquele prédio ali que parece parece um castelinho de areia. Isso é que é as comparações, né? Exatamente. Aline, vem cá, o que é uma coisa cafona para você? Cafona para mim. Planta plástica, né? Eita. Gente? Essa daí. Dói todo mundo. Essa é triste. Uma cor. Uma cor, com certeza, bege. Eita. Já sabia. Um arquiteto. Um arquiteto. Olha, vou citar um nome que Arquiteto, arquiteta, claro. Que eu sempre pesquisei muito, né? Que eu sempre gostei muito do trabalho, que é Isai. Isso é maravilhoso. É um material. Um material. Eu acho que eu vou para pedra. Um livro de arquitetura. Um livro de arquitetura, Mário Botta. Pesquisei demais. Eu tenho um de Botta em casa. Tenho. E é lindo, aqueles tijolinhos. Eu sempre fui apaixonada. É louco. Você sabe que eu tive na Itália recentemente, tinha uma vinícola feita por ele, que ficava na PQP. Eu estava em Florença, eu falei, puta, não sei se consigo chegar. E não consegui chegar, era longe O demais. livro, eu me lembro quando eu comprei, eu assim, vim no avião, devorando aquele livro, porque a arquitetura dele é muito linda, né? Eu acho o que ele faz, o que ele fez, né? Óbvio que ele fez. Eu acho que ele tem um marco dele, né? Tem. Aline, estamos chegando perto do final. Considerações finais do nosso programa. Foi muito bom, uma delícia bater esse papo com você. Como eu gostei de estar aqui com você. Rapidinho. Eu adorei também. Um papo muito gostoso. E estou assim, quando quiserem, me chamem que a gente traz outras histórias. A gente tem que marcar ela com ela e Pedro, né? É isso que eu ia falar. Isso. Você aturou Pedro. Ele Como é foi fantástico, aquele divertidíssimo. fofo? Divertidíssimo. Ele é uma figura, né? Nossa, Pedro é único, né? Cliente? Era chato o cliente? Não era chato, não. Mas ele ele sempre soube o que ele queria. Então, isso é bacana. Eu gosto de gente assim. Ele é gente gosto de boa gente pra assim. cacete, casa Se cheia. conhece, é importante. E ele é espirituoso, né? Eu adoro seguir Pedro. Eu fui seguir Pedro, eu me perdi. Tô aqui já com Bela. E eu coloquei a família inteira e todo mundo agora é assim, mandando pra mim. Você viu isso de Pedro? Você viu isso? Todo mundo já. Resenha. Meu querido, sentimos sua falta hoje aqui. E é assim que a gente se despede de Aline e desse programa de hoje. Gente, Bela, beijo. Aline, obrigado. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês. Um beijo. Beijo, gente. Até a Tchau, tchau. próxima.